Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Bruno, fala pra gente qual é o conceito da terapia ocupacional. Bom, para a gente poder fazer a definição da terapia ocupacional, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é uma profissão regulamentada da saúde. O conselho é junto com a fisioterapia, porém há divergências entre uma profissão e a outra profissão. Existe a faculdade de terapia ocupacional e existe a faculdade de fisioterapia. E às vezes as pessoas confundem, né, a fisioterapia com a terapia ocupacional. Então, qual que é a diferença de uma para outra? Quando a gente fala de fisioterapia, a gente tem que pensar que o fisioterapeuta vai ser aquele profissional que vai estar fazendo toda uma abordagem na relação do movimento. E quando a gente pensa na terapia ocupacional, a gente tem que focar a função do movimento. Então, é um sujeito que chega, que perdeu a parte motora fina, que perdeu algum tipo de parte motora, né, seja ela grossa, fina ou ampla. Então o terapeuta ocupacional ele vai dar a função ao movimento que se perdeu. O abotoar, o amarrar, né, o tomar banho sozinho. Isso tudo o terapeuta ocupacional tem a função de estar fazendo com que esse paciente resgate a sua independência novamente. Ele passa a ser um cidadão independente, sai da dependência para a independência. E como que a terapia ocupacional ajuda num paciente com deficiência física? Bom, são vários trâmites, né, para poder a gente chegar a um consenso e fazer uma avaliação com o paciente com deficiência física. A gente tem que pensar em vários fatores. A história pregressa, fazer uma anamnese, fazer uma avaliação, e essa avaliação que a gente vai estar sondando toda a relação desse paciente. Então, uma coisa que a gente foca muito na terapia ocupacional são as atividades de vida diária. É a questão do banho, é a questão da autonomia, são as questões que o paciente, às vezes, ele se perdeu e ele vai fazer, a gente tenta fazer esse resgate para a vida dele independente novamente. Seriam essas AVDs que a gente vai estar focando. E para um paciente tetraplégico? Bom, cada caso é um caso e cada paciente é um paciente. Eu quero deixar isso bem claro, né? Então, quando a gente pensa nesse paciente tetraplégico, a gente tem que pensar na qualidade de vida que ele tinha antes e a gente tenta fazer esse resgate novamente com ele. Então, às vezes, prescrição de cadeira de roda o terapeuta ocupacional faz, indicação de órtese e prótese o terapeuta ocupacional faz. Então a gente vai dentro da casa desse sujeito, né, olha as questões de mobilidade que ele tem, de locomoção que ele pode estar andando, né, se locomovendo com a cadeira, e a gente vai tentar prescrever uma cadeira mais adaptada para ele poder ter melhor qualidade de vida. E qual é a diferença da terapia ocupacional para a fisioterapia? Bom, como falei anteriormente, né, a fisioterapia ela vai trabalhar o movimento. A gente trabalha a função do movimento. Então, às vezes, dentro de alguma cirurgia ou dentro de alguma amputação, por exemplo, o sujeito, às vezes, ele vai estar mais suscetível ou mais sensível com determinados tipos de objetos. Então, a gente trabalha todo um estímulo sensorial, isso quem faz é o terapeuta ocupacional, né? Às vezes a gente vê outros profissionais de saúde fazendo, mas é errado. Nós temos, né, todo um preparo, porque a integração sensorial surgiu com a terapia ocupacional. Então a gente vai trabalhar com movimentos, com objetos diferenciados, para esse sujeito tentar, né, não sentir incômodo com as questões de sensibilidade, com as questões que às vezes era normal, corriqueira do dia a dia dele, e o cérebro às vezes não está reconhecendo. Então, assim, a gente faz todo um resgate funcional. Quando a gente pensa em funcionalidade, é o terapeuta ocupacional que vai estar executando. É como fosse assim, eu sempre brinco isso, às vezes, dentro de alguns cursos que eu dou. A fisioterapia, na verdade, coloca o sujeito para andar, a gente coloca para dançar. Essa é a diferença de um para o outro, eu posso deixar bem claro. E a terapia ocupacional ajuda em quais doenças? É um campo amplo, né? Então, quando a gente está dentro do curso de graduação, a gente estuda neurologia, a gente estuda psiquiatria, a gente estuda oncologia, a gente estuda traumatortopedia, né? Então a gente perpassa pela área da saúde como um todo. Então nós somos preparados para trabalhar em creches, asilos, hospitais, dia, né, que seriam os CAPs, home care, hospitais gerais. Hoje o grande foco que já está dentro das grandes cidades
o terapeuta ocupacional dentro do CTI, dentro das UTIs neonatais. Então isso está sendo um grande aval para dentro do campo da TO, né? Então o terapeuta ocupacional hoje está conseguindo entrar dentro dos ramos hospitalares de uma forma muito tranquila e muito ímpar. Em uma palavra, qual que você define a terapia ocupacional? Eu falo que é o amor, né? Eu falo que para ser terapeuta ocupacional você tem que ter amor, porque na verdade a gente trabalha desde o aspecto físico a parte emocional. Então a gente pega como um todo, né? A gente vê um sujeito, não uma parte só, a gente vê o sujeito holisticamente, que a gente fala. Então é um sujeito que a gente faz uma análise dele como um todo. A gente não pensa só em um membro, a gente pensa que o sujeito, além desse membro, ele tem uma cabeça, ele tem uma inteligência, ele tem uma subjetividade que a gente tem que estar sendo trabalhado constantemente. Então é só, obrigado. Valeu, obrigado.